Em mais um episódio sem Blacklister da lista do Reddington, hoje conhecemos um pouco mais do passado da Mira Malik, que é a suposta mãe adotiva da Cia, que segue seguindo respostas sobre o seu passado e o porquê que a mãe dela vinha mentindo pra ela. E como já era esperado, mais um episódio ok. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Minha Vida é uma Série. Eu sou o Luke, vindo aqui em mais um domingo para falar do episódio 13 de The Blacklist dessa última temporada, que foi chamado The Sicilian Error of Color, ou o erro de cor siciliano, que foi o episódio exibido no domingo passado lá nos Estados Unidos. Se você ainda não viu esse episódio, você deve saber que esse vídeo aqui vai ter spoilers, né? E se é o seu caso de você não estar assistindo a série, né, você não está acompanhando os episódios, vale aquele lembrete de que a 10ª temporada ainda não tem data para chegar no Brasil, provavelmente vai demorar um pouquinho. Então, se você quiser acompanhar semanalmente, tem que dar aquela garimpada na internet, ou se você não estiver encontrando, ou tá com preguiça, me chama lá no Instagram. E vale dar mais um recado aqui para vocês rapidinho, muito importante, não pula essa parte. Hoje, dia 28, é o último episódio que vai ser exibido aos domingos nos Estados Unidos. A partir já do início dessa semana, o dia vai ser trocado para quinta-feira. Então, a partir já dessa quinta, no dia 1º de julho, os episódios mudarão nos Estados Unidos e vão ser exibidos às quintas. Já nesse dia 1º, inclusive, vai ter episódio duplo, vai exibir o 15 e o 16 ao mesmo tempo. Não ao mesmo tempo, né? Um depois do outro, mas na sequência. E aí, na semana seguinte, vai ter sempre um episódio passando nas quintas-feiras, e os últimos dois, que é o 21 e 22, serão exibidos de novo, de forma dupla, em sequência, um depois do outro, no dia 13 de julho. Já temos uma contagem regressiva à data final de The Blacklist. Então, por conta disso, estes vídeos de The Blacklist mudarão aqui no canal também e passarão a ser exibidos às quartas. Ou seja, eu vou dar uma corrida para já nessa quarta-feira falar sobre o episódio 14 e aí vai seguindo nas semanas seguintes, sempre às quartas-feiras, para ter tempo suficiente para assistir o episódio com calma e fazer um vídeo mais tranquilo para vocês e não costumar ocorrer atrasos, porque quando fica muito em cima da hora sempre tem um imprevisto. Bom, agora aqui falando do episódio 13, esse episódio se chama O Erro de Cor Siciliano, que é o nome dado a um selo que foi impresso lá no século XIX e ele foi impresso na cor errada. Algumas poucas dezenas foram impressos dessa forma errada e só 2 sobreviveram ao tempo e estão disponíveis até os dias atuais. E é claro que por essa raridade se tornaram relíquias, né, milionárias, avaliada em milhões de dólares ou de euros ou de qualquer moeda. E é claro que um desses selos, pelo menos, faz parte de uma grande coleção do Raymond Reddington, que passou o episódio inteiro reunindo outras relíquias que ele tinha ou buscando algumas novas e simplesmente decidiu abrir uma vendinha de garagem, que é muito comum lá nos Estados Unidos, e vendeu essas relíquias tipo por mixaria, por troco de café da padaria. Inclusive, alguns desses itens que foram vendidos, as pessoas nem sabiam que eram coisas raras que elas estavam comprando. Elas ofereciam ali, davam uma oferta pro resto, negociavam e acabavam comprando muito mais barato do que de fato valia, porque eles não sabiam do valor daqueles objetos. Um exemplo disso foi um abajur antigo da Tiffany que ele vendeu lá, que segundo a Cia Malik, 20 mil dólares seria barato ainda para aquele abajur. E o Reddington vendeu por apenas 200 dólares, porque a mulher não fazia ideia do valor daquele abajur, ela só achou bonito e ia servir ali pro escritório de artesanato dela. E aí a Cia ficou, tipo, embasbacada, falou, mano, como assim você vendeu por esse preço e tal, não sei o quê. E a Reddington falou, mano, imagina que legal se ela descobre um dia que esse abajur vale tanto dinheiro. Vai ser uma ótima história para ela contar, né, pras pessoas, ó, comprei isso aqui por 200 dólares e o negócio vale não sei quantos mil, sabe? Então seria uma história legal. E ele tava cagando, porque aparentemente ele não tá fazendo isso por dinheiro. Então, além desse abajur, entre outras coisas aí, ele também vendeu os chifres do touro Miura Slero, que matou o famoso toureiro espanhol Manolete. Ele também vendeu uma placa do jogo do túmulo ali do Imhotep e a bola de futebol que o Pelé marcou seu primeiro gol em Copa do Mundo, que na verdade ele não vendeu essa bola, né? Ele deu de presente pra Agnes, porque a Agnes joga futebol lá na escola dela, então ela gosta de futebol e tal, e ele deu isso de presente pra ela. Da hora, né? Além de vários outros itens, espada e papiro e uns outros negócios ali muito raros e muito antigos que realmente são relíquias que muitas pessoas procuravam pra comprar e ele tava vendendo para as pessoas colocar, sei lá, no armazém de casa. E entre tudo isso, é claro, tinha o item, o objeto que deu nome ao episódio, que é um selo, que é conhecido ali como o erro de cor siciliano. Ou o erro siciliano de cor, eu não sei qual que seria a tradução correta. Esse selo, a última vez que ele foi vendido foi em 2011, pelo que eu dei uma pesquisada aqui, por mais de 2 milhões de euros, que daria mais de 2 milhões e meio de dólares. Ou seja, mais de 10 milhões de reais aí. E ele vendeu por simplesmente
simplesmente $2.000 para uma mulher chamada Kathleen Sutton, ou Kathleen Sutton, vai ser mais fácil falar assim, tá? Não vou tentar americanizar nada não. Ela era uma mulher que era uma grande admiradora de selos no geral, mas principalmente desse, que ela sabe que era uma raridade. Ela sim foi lá para ver esse selo, né? Porque ela ficou sabendo que esse selo ia estar lá à venda, só que ela falou, eu só vim para admirar, porque eu nunca que eu vou ter dinheiro para comprar, né? Para adquirir esse selo. E a Reginald acabou vendendo para ela por $2.000. E ela falou que era uma paixão que veio junto com o marido dela, né? Na época que eles eram casados, porque ele era aficionado por selos, ele falava que eram pequenas obras de arte que estavam no nosso dia a dia, né? No nosso cotidiano, e que ele era doido para ver esse selo, mas infelizmente ele nunca conseguiu, porque ele morreu há muitos anos atrás. E simultaneamente com tudo isso, nesse episódio ainda, fomos vendo alguns flashbacks de 1998 focados na Mira Malik, a mãe da Sia Malik, que estava ali numa missão, né, algumas missões na verdade, com um agente do MI6 chamado Nigel. Só que esse Nigel, ele começou a dar uma desandada, começou a dever o dinheiro para uma galera perigosa, precisava do dinheiro, começou a pedir ajuda para ela ajudou ele, né, conseguiu um dinheiro ali de uma forma que ela, ilegal, ela não deveria ter pego aquele dinheiro, mas tentou ajudar ele de alguma forma, só que ele continuava precisando, e aí, né, continuava insistindo nela, continuava pedindo ajuda dela, e aí ele começou meio que a ameaçar ela, deu a entender que a família dela também correria perigo, porque ele sabia segredos dela também, não sei o quê. Inclusive, nesse momento, no meio dessa conversa, a gente conhece a Sia Malik pequenininha, ainda do berço, enquanto a própria Mira vai pegando ela ali no colo. Só que a Mira ficou meio assim, né, mano, porque o cara, pô, parceiro dela ameaçando daquela forma e tal, ela ficou meio assim. E aí eles saíram numa missão, ele entrou num lugar, ela ficou de tocaia no carro e eles estavam se comunicando por rádio. E ela tinha que avisar ele se uma galera ali chegasse, né, que ele correria perigo. Quando essa galera chegou, que chegou um pouco antes da hora, ela viu ali uma oportunidade. Essa galera chegou, ela começou a gritar o nome dele e tal, não sei o quê, só que ela parou de responder. E aí ele tentou responder ela não falou mais nada, e os caras entraram e mataram esse Nigel. E aí depois ela alegou que tentou alertar ele, mas não conseguiu ouvir nenhuma resposta, que teve falha na comunicação, no equipamento e tal, não sei o que ela deveria ter entrado pra ajudar ele, fez mó cena lá, mas ela realmente ficou triste, né? Foi uma decisão difícil ali que ela tomou, só que, mano, era em proteção da família dela, né? O cara tava ameaçando ela, então dane-se que é parceiro. E foi assim que morreu o agente Nigel Sutton. Sim, o marido da Kathleen Sutton, que 25 anos depois foi lá fazer a compra daquele selo com o Raymond Reddington. E assim essas duas histórias paralelas acabaram se conectando no final do episódio. Aí no finalzinho o Reddington deu um cheque pra Sia Malik, né, pela ajuda que ela deu pra ele, porque ela ficou acompanhando ele o episódio inteiro, e esse cheque era de $2.000, assinado pela própria Kathleen Sutton, né, que foi o cheque que ela deu pra ele pra comprar o selo. Ele deu o cheque pra Sia e falou, ó, isso aqui é a porta de entrada, é o início da sua busca pelas respostas que você tá procurando, porque eu já vi que você vai continuar essa busca de qualquer forma, então tô te ajudando. Essa aqui é a porta de entrada, começa por aí. E aí ela ficou se questionando, né? Tipo, por quê? Qual que é a ligação dessa Kathleen Sutton com a verdade do passado da Sia Malik? Aqui a gente já sabe uma conexão, né? A Kathleen era esposa do Nigel, que era um agente do MI6, parceiro da Mira Malik. Então existe essa conexão. Mas o que isso significa? Dentro de toda essa história enrolada e desnecessária, porque vamos combinar que ninguém pediu pra se aprofundar na história de uma personagem que acabou de chegar no meio da última temporada da série que dura 10 anos com o mesmo segredo e a gente quer descobrir logo? Então será que faltando menos de 10 episódios pra acabar a série é o momento certo pra começar a desenvolver essa história? Acho que não. Só que mesmo assim a gente tenta buscar alguns pontos positivos no episódio pra não desanimar essa reta final, né? Então pensando nisso, a gente tenta raciocinar qual que é a ligação. O que aconteceu aqui? Será que a Sia também era filha do Nigel, né, que foi o cara que morreu, e ele tinha traído a esposa Kathleen com a Mira Malik, né? Será que tinha essa ligação? Pra mim não faz sentido, porque aí ela continuaria sendo filha biológica da Mira, então por que teria toda essa mentira? Então acho que não é essa a história, não é essa a resposta. Aí tentei pensar também, pô, então será que a Sia é filha do Nigel com a Kathleen, e depois que o Nigel morreu, ela se responsabilizou pela menina? Mas não faz sentido porque ela ainda teria mãe, e também, falando aqui biologicamente, falando de etnia, de aparência física, a Sia não tem nada a ver com a Kathleen nem com o Nigel, então acho que também não é a resposta. Não sei o que dizer pra vocês nesse caso, nessa ocasião aqui. Talvez a Mira tenha uma história com a Sia que o Nigel sabia, porque ele falou que sabia segredos dela, então talvez ele sabia de alguma coisa e a Kathleen também sabe, então talvez através da Kathleen ela chega nessa história. Não sei, não faço ideia, vai ser alguma coisa que vai desenrolar por aí, mas é um caminho muito grande que vai ter que percorrer
como eu disse, é uma história que tá começando na metade da última temporada de uma personagem que acabou de chegar. Enfim. De bom, assim, que eu gostei nesse episódio, que eu falei, nossa, que interessante, né? Que deu uma despertada, que eu consegui não dormir no episódio, foi a bola de futebol do primeiro gol do Pelé em Copas do Mundo, que o Reginald deu pra Agnes. Eu achei isso muito legal. Não sei se foi um easter egg ali, uma referência pra grande fanbase brasileira que The Blacklist tem, ou foi só uma coincidência mesmo, mas eu gostei de ver. E também nesse episódio ficou muito claro o tom de despedida que a série tá trazendo, esse tom mais melancólico, mais triste, né? O Reginald vendendo um monte de relíquia milionária, que ele teve tanto trabalho pra juntar tudo, e agora tá vendendo a preço de banana, se desfazendo de tudo, porque claramente não é por dinheiro que ele tá fazendo isso. Então parece que ele tá se ligando, que ele tá chegando no fim da jornada dele, sabe? E não tem por que ficar guardando todas aquelas coisas, porque são só bens materiais, tá acabando se desfazendo ali, fazendo a felicidade de outras pessoas, criando história pra outras pessoas, porque ele que é um grande contador de histórias, né? Então ele gosta de fazer parte da história de outras pessoas também. Então cada vez mais parece que a série tá caminhando pra morte do Reginald no final da série, né? Ou pelo menos um desapego de tudo pra fingir a sua própria morte e fugir aí pra uma ilha, trocar de nome e viver o resto dos seus dias em paz e tranquilo. Não sei. Além disso, a gente teve um pouco da participação do Herb ajudando a Cia ali no comecinho do episódio, que inclusive, me ajudem aqui, refresquem minha memória. A esposa do Herb nunca apareceu, né? Eu tava pensando nisso, será que a esposa dele é alguém importante, por isso que ela nunca apareceu? Será que não é a Catarina Rostova? Né? Beleza, que ela seria bem mais velha pra ele, mas e se for? E foi um jeito dela se aproximar da Força Tarefa. Mas eu acho que o Reginald saberia disso porque ele pesquisou sobre a vida do Herb. Enfim, mas talvez seja alguém importante, porque... Por que ela nunca apareceu até agora, né? Nem que seja com a filhinha no colo, só passando assim, sabe? Nunca apareceu, pelo menos eu não lembro dela. E também tivemos aquele político, aquele congressista lá, o Hudson, ainda investigando a Força Tarefa, por que eles estão gastando muito dinheiro. Ele conseguiu a ajuda de um grande aliado, um político muito influente para investigar tudo isso, entender o porquê que estão gastando tanto dinheiro assim. Então talvez seja um problema futuro aí pra Força Tarefa também, mas por enquanto não deu em nada. No fundo, ninguém liga pro Hudson, ninguém liga pro Herb, ninguém liga pra Cia, pro passado, pra Mira, ninguém liga pra nada disso, né? A gente quer saber, a gente tá aqui ainda, nessa 10ª temporada, depois de uma 7ª, 8ª e 9ª temporada muito fracas, pra saber a identidade do Reginald, apenas, e nada mais. E talvez também um pouquinho pela atuação do James Spader, que é maravilhosa. Mas a gente só quer saber do Reginald, mano. Para de inventar história, velho. Por que não fizeram uma temporada de 10 episódios e encerrava logo a história? Não, tem que fazer 22, agora tem que ficar enchendo linguiça com um monte de história paralela que ninguém quer saber. Enfim, pelo menos é assim que eu me sinto, é assim que eu penso. Como é pra vocês? Vocês ainda estão gostando de acompanhar essas histórias paralelas? Tá legal? Me conta aqui nos comentários ou fala se você também não vê a hora de pular pro último episódio e entender tudo o que tá acontecendo. Não sai desse vídeo sem antes clicar nessa bolinha. Vem ver outros vídeos que eu vou deixar aqui desse lado. Vai lá seguir a Maria Pontilhada e me seguir no Instagram também, os links estão na descrição. Hoje eu tô sem uniforme, por isso que eu não fiz o merchan, mas você já conhece, já sabe o procedimento. Vai lá seguir ela e faz o seu pedido. Muito obrigado por ter visto o vídeo até o final. Até a próxima. Valeu!